Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente ao teatro. Hoje estou aí com a camisa do 17º Porto Alegre em Cena. Se quiser aí mandar a camisa do seu grupo para eu fazer o vídeo, pode mandar que eu coloco, né? Tamanho G ou GG. GG é melhor. Bom, esse fim de semana eu fui assistir 2 peças. A primeira peça que eu vi foi Inimigos na Casa de Bonecas, direção da Camilla Bauer. É um espetáculo baseado em 2 textos do Henrik Ibsen, um autor norueguês. Os textos são Casa de Bonecas e Um Inimigo do Povo. São 2 textos muito famosos do Ibsen. O Ibsen é um cara que colaborou numa grande virada do teatro, lá pelo final do século XIX, que é quando a dramaturgia dele acontece, e ele colabora então na grande virada do teatro que eu vou falar daqui a pouco. A peça é dirigida pela Camilla Bauer e conta com um elenco de estrelas, né, um elenco de peso, como a gente diz, e que está muito bem no espetáculo. Embora eles trabalhem na zona de conforto, cada um deles nos oferece o melhor de si e a gente então entra em contato, como é bom entrar em contato com a arte do ator, né? Com o ator presente em cena, nos chamando para dentro do espetáculo, nos convidando para aquele universo que eles estão tratando ali dentro. A peça é muito bonita, conta com cruzamentos artísticos, trabalha com dança, com teatro, com música, tem canções no espetáculo, tem projeções visuais. É um espetáculo dinâmico que atrai o espectador. É um espetáculo, a Camilla conseguiu realmente fazer uma atualização desses 2 textos, né, que são textos antigos, e ainda essa fusão dos textos também era uma coisa complicada, mas ela se sai bem nessa função. E o texto traz muitas denúncias atuais, né? E isso até me parece que a peça, então, ela é um pouco longa, pois depois que a Sandra Dani, na sua personagem Nora, diz que fala de uma empresa norueguesa que poluiu um rio inteiro aqui no Brasil, fazendo um túnel subterrâneo, subterrâneo não só porque era por baixo da terra, mas porque era por baixo dos panos. Depois de dizer isso, parece que não haveria mais nada de tão importante para dizer. Já havia sido feita várias denúncias na peça, e essa então me parecia assim a gota d'água, né? E a peça poderia ter se livrado de alguns excessos e ter sido um pouco mais curta do que ela é. Mas isso é o tipo de restrição boba que em nada desmerece o espetáculo, que deve ser visto. Ele estreou lá no Instituto Ling e faz parte da programação do Palco Giratório, e ainda nesse fim de semana você vai poder ir lá assistir. Então não perca tempo, vai ver Inimigos na Casa de Bonecas, que é um trabalho muito bonito e que deve ser visto, deve ser assistido por quem gosta de teatro. Outro assunto que eu quero tratar hoje é livro de teatro. Olha só, eu vou falar de um autor chamado Jean-Jacques Rubin. Ele é francês, como o próprio nome indica. Esse cara fez doutorado em letras, mas foi professor de teatro durante muito tempo na Universidade de Paris 7, lá na França, né? E ele morreu em 1990 e deixou para a gente 3 livros que são muito importantes. O primeiro deles, esse aqui, A Linguagem da Encenação Teatral, de 1880 a 1980, certo? Ele vai pegar os 100 anos do teatro, tá? E vai começar em 1880, porque eu falei agora há pouco, né? O Ibsen causou uma mudança na dramaturgia dessa época, né? Essa época, se a gente for lembrar, século XIX, foi o século das grandes invenções. Muita coisa aconteceu aqui no século XIX. E por volta desse ano, 1880, é que a gente vai ter a invenção do teatro moderno, por causa de 2 fatores muito importantes. O primeiro deles é o surgimento do diretor teatral, e o segundo é o surgimento da iluminação, né? Então inventaram a eletricidade e a lâmpada, e logo em seguida o teatro se beneficiou disso com a iluminação teatral. E aí o Rubin vai tratar nesse livro aqui dessa evolução
durante esses 100 anos, com a aparição do diretor de teatro, tudo vai se modificando, e ele vai tratar também das metamorfoses do ator durante esses 100 anos. Um livro muito importante, tá? Que tem que ser lido. Ele é apresentado mais modernamente nessa edição aqui, tá? E antigamente, né, era essa aqui, ó. Ele foi lançado na França em 1980 e aqui no Brasil em 1982. É um livro antigo, mas não é ultrapassado, tá bom? Então, ó, a linguagem da encenação teatral. Outro livro do Rubini, A Arte do Ator, certo? Dedicado exclusivamente ao ator. Esse aqui foi lançado na França em 1985 e aqui no Brasil em 1987. Né? Ele vai tratar aqui só de atuação. Ele divide o livro em 5 capítulos: a voz, o gesto, o corpo, o rosto e o papel do ator. E aí, em cada uma dessas coisas, ele traça uma retrospectiva histórica, né? E como isso se desenvolveu até o ano de 1985, que é onde trata o livro. É um livro importantíssimo, ó, pequenininho, 90 páginas, mas substancioso demais, tá certo? Isso aqui tem que fazer parte da leitura de qualquer pretendente a ator ou qualquer pretendente a diretor de teatro. E o terceiro livro é esse aqui, é a Introdução às Grandes Teorias do Teatro, Jean-Jacques Rubini. Tá? Foi lançado na França no ano 2000, 10 anos depois da morte do autor, e aqui no Brasil em 2003. Aqui ele vai tratar disso que o título diz, as grandes teorias do teatro, vai falar sobre a poética do Aristóteles, vai falar sobre a unidade de ação, unidade de tempo, unidade de lugar, vai falar sobre o realismo, sobre o naturalismo, vai falar sobre as teorias do Artaud, vai falar sobre as teorias de Brecht e vai falar sobre a reteatralização do teatro. É um livro também importante, esse aqui é mais maçudo, mais denso, mas muito importante de ler, certo? Então fica aí uma dica de livro, Jean-Jacques Rubini e seus 3 livros muito importantes que devem fazer parte de qualquer estante de qualquer candidato a ator e diretor de teatro. A outra peça que eu assisti foi Boca de Ouro, direção do Gabriel Vilela e texto do Nelson Rodrigues, grande autor Nelson Rodrigues, o nosso grande autor nacional. Vi lá no Teatro São Pedro, a plateia baixa lá do Teatro São Pedro estava praticamente lotada e me parece que o público foi bastante receptivo ao espetáculo e apreciou bastante a peça. O Gabriel Vilela é um diretor que ficou muito conhecido depois da direção do espetáculo Romeu e Julieta que ele fez com o Grupo Galpão lá de Belo Horizonte. O Galpão e o Gabriel Vilela, né, alçaram voo depois dessa montagem, que era maravilhosa, memorável. Senti, ao assistir o espetáculo, como se o Gabriel Vilela causasse uma desdramatização da peça. Ele retira a substância dramática da peça, da substância dramática que o Nelson Rodrigues coloca na peça, em nome de uma atualização ou de uma direção com uma grife Gabriel Vilela. Ele tira a dramaticidade do espetáculo, esvaziando a peça do seu conteúdo mais trágico, que é contido na peça do Nelson Rodrigues. Parece que ele esvazia um pouco o espetáculo quando ele trabalha com essa linguagem do melodrama circense, reforçando isso, calcando suas fichas todas no melodrama circense. Ele dá uma esvaziada no Nelson Rodrigues. Mas, como eu digo, o meu comentário em nada desmerece o espetáculo. É um espetáculo agradável, bonito de se ver. Ele tem 1h40, 1h50 de duração, mas a gente não sente o tempo passar, porque é um bom espetáculo.